nossa vida. Marcos capítulo 7, do verso 1 ao verso 23, nós viveremos aqui um tempo de leitura da boa palavra de Deus. Como é um texto um pouquinho maior, nós vamos fazê-la sentados reverentemente ao Deus da palavra. Marcos capítulo 7, verso 1. Ora, reuniram-se os fariseus, segundo alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, como não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergem. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, de vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes. Agora Jesus fala, e essa é uma fala muito importante para nós. Bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai e a sua mãe, disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Louvado seja Deus pela sua boa e preciosa palavra lida aos nossos corações nesta manhã. Irmãos, eu quero pensar com você. E de novo, o Evangelho de Marcos nos apresenta um embate de Jesus com os líderes religiosos. E essa é uma fala muito importante, e com muito temor e tremor diante de Deus nós vamos abordar esse texto, que é sério demais para a nossa vida. Vemos Jesus aqui, relatado por, talvez, pregação do apóstolo Pedro, escrito por João Marcos, o Espírito Santo fazer questão de registrar mais um confronto.
há um complexo, há uma antítese, há uma oposição de ideias grandemente apresentadas aqui. Jesus está ressignificando algumas coisas que eram muito sérias para o povo judeu, povo de Deus. Jesus está aqui rompendo com a tradição dos anciãos. E aí alguns jovens podem pensar, isso aí, pastor, é que acabar com a tradição dos velhinhos. Tem nada a ver com isso. Se você já ouviu algum pastor falando para a juventude sobre isso, você esqueça e delete, porque o texto, do contexto que ele está escrito, não tem nada a ver com isso. A Bíblia está chamando de tradição dos anciãos aquilo que nasceu no século IV ou V antes do nascimento de Jesus. Surgiu o movimento dos escribas, que não se contentava apenas e não se contentou apenas com os princípios da lei de Deus. Deus nos deixou um legado, uma lei. Eles valorizavam o Pentateuco, acima de tudo o Levítico. E estudando Levítico se aprofundaram. Nasceu um documento que é acompanhado e conhecido até hoje, a Misná, onde eles ainda insatisfeitos e cansados, ou insatisfeitos é a melhor expressão, desculpa a redundância, de observar tão somente princípios da lei, mas queriam interpretá-la, queriam e desejaram esmiuçar os princípios, queriam regulamentar, cobrar. Não bastava apenas os princípios, queriam e observavam o agradar a Deus, não só em caminhar pelos princípios que tem na lei, mas na obediência cega e vazia da religião ritualística e cerimonial, cheia de regras, baseada num comportamento. Jesus destrói isso. Jesus chega agora para esses homens que são peritos na lei. Eu prefiro a tradução grega em vez de anciãos e até mesmo escribas. Eu gosto muito de peritos da lei, porque é como no século IV ou V antes de Jesus, eles eram conhecidos como os peritos da lei. Homens que pegaram os princípios de Deus, não se contentaram apenas com os princípios e quiseram regulamentar e criaram regras, dogmas, estilos de vida que coordenava, inclusive, como lavar uma vasilha. Por isso que você vê Jesus falando sobre isso. O texto nos mostra que havia uma forma religiosa de se limpar um copo, de como lavar as mãos. Porque os seus discípulos não observam mais, andam com o povo, no meio do povo, e agora porque são teus discípulos, não mais observam a tradição dos peritos da lei. Porque tinham caminhado com Jesus. Porque Jesus já tinha rompido no coração deles muitas coisas. Porque Jesus estava preocupado com aquilo que Deus tinha falado e não com o que o homem disse que Deus falou. Isso é muito diferente. Muita gente hoje está se guiando desta forma. Pessoas seguindo não o que a palavra de Deus diz, mas o que os homens dizem acerca da palavra. Por isso que o compromisso de pregação do pregador que tem compromisso com a exposição das Sagradas Escrituras não é pregar sobre a Bíblia, é pregar a Bíblia. Porque muitas pessoas usam a Bíblia para pregar, sequer pregam a Bíblia. Quero chamar a sua atenção nesta manhã para a seriedade que Jesus dá e ao rompimento que Jesus tem com o paradigma religioso. Porque hoje há também os peritos da lei. Há aqueles que se acostumaram e aprenderam sobre algumas coisas, têm suas opiniões próprias e ainda levam, induzem o povo a viverem debaixo de um jugo que não liberta, mas escraviza. Aonde tantas vidas têm se perdido por causa de homens que não ensinam a palavra, mulheres, professores, líderes de célula, seminaristas. Esqueci de relembrar os irmãos que na parte da tarde também tem uma classe, a classe dos surdos, às 17 horas. Fecha parênteses.
Mas eu queria chamar a sua atenção para a seriedade que Jesus dá entre o que é religião e o que é evangelho. A seriedade com que dureza Jesus rompe um paradigma e joga uma notícia breaking news, assim, bomba. Cai no colo deles um negócio assim que ia rodar no Twitter em Israel, no Zap de Israel, ia parar no Facebook, no Instagram, mais rápido. Porque eles ficaram apavorados. E ficaram apavorados porque Jesus trata de um assunto que para mim e para você é muito tranquilo. Ele vai purificar os alimentos que até aquele momento eram proibidos de comer porque eram ditos como impuros. Jesus os chama antes disso de hipócritas. Ele cita o grande profeta Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podíamos ficar com esse versículo, dobrar o nosso joelho, pedir perdão, fazer uma avaliação sincera de quem nós somos e falar: Senhor, será que o que eu faço é só com os lábios? Será que o meu coração está longe do Senhor? E eu gostei que nós cantamos Preciso de Ti. Thaís, nossa coordenadora da área da música, seminarista da igreja, está em Curitiba, fazendo prova, estuda à distância, mas tem sua carga presencial. Não disse sobre qual capítulo pregaria e como nós precisamos de Jesus nessa manhã. Jesus está dizendo ao homem, aquela sociedade hipócrita, que se preocupava com o legalismo de como se come, de como se bebe, de como se veste, queriam honrar a Deus com os lábios, obedecendo princípios humanos supostamente espirituais, e Jesus os chama de hipócritas, verdadeiros atores da religião, que enganavam a si mesmos e aos outros. Jesus cita o profeta que poderia ser citado nesta manhã para nós nesse tempo. Quantos que se professam evangélico no Brasil? Quantos que dizem que adoram o Senhor, mas o coração está longe de Deus? E Jesus não só basta isso, começa a reinterpretar e a liberar os alimentos, e a Bíblia diz que a partir de agora, os alimentos todos estão puros, porque o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. A gente pode passar desapercebido sobre isso, pode passar para a gente com velocidade algo muito simples, mas não é quando a gente aprofunda o contexto de quem está ouvindo isso e a sua história. Por isso que nós defendemos o método histórico gramatical, e somos contrários ao histórico crítico, que detona e detonou a inspiração infalível e inerrante da palavra de Deus. Nós estamos aqui abarcados, convictos de que é importante conhecermos o contexto do texto para aprender e não o contexto do texto para refutá-lo, para criticá-lo. Não nos aproximamos do texto sagrado com dúvida e dependendo do nosso estudo, cremos nele ou não. Não, nós nos aproximamos em fé, porque esta é a palavra de Deus. E esse contexto diz algo muito interessante. A Bíblia protestante, ela tem 66 calibres de fogo, como diz pastor Renato Maia. 39 no Antigo Testamento e 27. Esses são os textos que nós reconhecemos como inspirados pelo Espírito de Deus. Mas existem textos que nos dão apoio histórico. Por exemplo, as Bíblias novas não estão vindo mais com isso, mas algumas Bíblias e versões têm aquelas páginas brancas no meio entre Malaquias e Mateus, os 400 anos em que Deus não se revelou ao povo. E nesse tempo há uma revolução importante conhecida, que na Bíblia católica tem um livro chamado o Macabeus 1 e 2, muito importante, historicamente falando. Não reconhecemos aquele livro como inspirado, mas historicamente falando ele tem muitas lições e nos dão a oportunidade de conseguir entender o contexto do tempo em que Jesus vivia. Deveríamos estudar a Revolução dos Macabeus,
e aprender algumas coisas importantes que nos dão condições de entender as falas e as lutas que Jesus viveu. E é enquanto os macabeus estão debaixo de um domínio opressor, nós temos Antíoco Epífanes, um grande ditador, rei da Síria, que decidiu exterminar a fé judaica. E eu quero ler porque minha memória não é boa, pelo contrário. Mas eu faço questão de ler 1 Macabeus, capítulo 1, 62 e 63, e leio aqui de maneira histórica, não texto sagrado. Morreram também muitos israelitas que com integridade e coragem se negaram a comer coisa impura, preferindo a morte antes do que poluir-se com aquela comida que profanava a aliança santa, fecha aspas. Você sabe o que é ouvir aqueles que o povo chamava de Messias, dizendo que agora todos os alimentos são puros? Isso não é fácil dentro do coração do povo judeu. Na Revolução dos Macabeus, na história de uma perseguição do rei da Síria, gente morreu porque não quis se contaminar com aquilo que estava predito e ensinado anteriormente. Que fidelidade desse povo! E agora Jesus chega e diz: olha, pode comer porco. Eu não sei se você entraria em crise, mas eu entraria. Então quer dizer que não valeu de nada? Há uma história muito interessante na tradição do Novo Testamento, que relata uma mãe, uma viúva, que morre e é exterminada por último, e vê seus 7 filhos sendo executados nesse tempo, porque se recusaram a comer um alimento impuro. E Jesus chama esse povo de hipócrita. E Jesus chama esse povo à reflexão. E Jesus chega ao ponto de liberar. Não é fácil o que Jesus está fazendo. Pode nos parecer uma leitura muito simples, mas eu tenho certeza que você entendeu o que está acontecendo aqui. Para eles era muito difícil. Foi muito difícil ouvir isso. Algo que eles cerimonialmente queriam obedecer a Deus. Buscavam a Deus na prática religiosa da apreciação dos alimentos, para ouvir que agora o que contamina o homem não está fora, está dentro. Irmãos, isso não é fácil não. Não é fácil para eles e não é fácil para nós. E não é fácil para os crentes de hoje, que ainda como o povo judeu, acha que é contaminado pelo que está no mundo. E a igreja do Senhor, muitas vezes, também é, de certa forma, a começar de mim, hipócrita. Jesus confronta o corbã. Estava claro que na lei precisava cuidar de pai e mãe, que na terceira idade quem cuida dos pais são os filhos, inclusive financeiramente, se for o caso e precisar. Isso acontecia e quando eles eram cobrados e por usura, davam uma desculpa de que não podiam ajudar o pai e a mãe, porque aquilo era oferta de corbã. Há uma grande dificuldade de se entender claramente o que seria isso, mas 2 grandes possibilidades nos são apresentadas. Uma, por juramento. Corbã era uma oferta de juramento. Eu juro, minha palavra, não posso voltar atrás, é corbã. Mas o contexto do texto está muito claro para mim e para você, eu fico com a outra, de que era algo, oferta consagrada a Deus. Olha a hipocrisia. Não, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe porque eu não tenho dinheiro. Mas olha isso aí. E essa parte do seu recurso aí? Não, isso é corbã.
E os pais não eram honrados porque a pessoa dizia que aquilo era para Deus. Jesus condena isso e chama eles de hipócritas. Não é isso que faz vocês obedientes. O que contamina o homem não está do lado de fora, não está em comer aquela barriga de porco. Graças a Deus, Jesus mudou a história. Fritinha, irmãos, assada na brasa, com aquele limão galego assim, jogando por cima, louvado seja Deus. Nós somos muito privilegiados, e tem gente que quer hoje, como evangélico, voltar a ser judeu. Tem gente que não está entregando mais dízimo e oferta na igreja, e está mandando dízimo e oferta para a embaixada de Israel. E tem gente, irmãos, que está mais preocupado em fazer as festas do Antigo Testamento. Eu não entendo o que esse povo quer. É porque ele quer se tornar judeu para receber as promessas que foi para o povo judaico. Irmãos, desculpa, que besteira. Um país extraordinário que nós sonhamos em conhecer. Eu sei que tem irmãos aqui que todo ano vão lá. Histórico para nós, abençoado, com promessas para ele, uma terra extraordinária, com uma história que nasce o povo de Deus. Mas se tem um povo que nós podemos chamar de Deus, não é o povo judeu, é a igreja do Senhor, o Laós, o novo Israel de Deus. Pastor Maurício, depois que você for batizado no Rio Jordão, seu ministério vai mudar. Já ouvi isso. Falei, irmãos, eu não preciso ser batizado no Rio Jordão para o meu ministério mudar. Preciso ser batizado no Rio Jordão para tirar uma foto, para ficar feliz, para ver aquelas... Que coisa boa, vamos viver isso lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um dia a gente vai viver isso. Mas o meu ministério muda quando o Espírito Santo derrama sobre nós um avivamento. Que legalismo do tempo de hoje. As pessoas estão querendo deixar o real e voltar para a sombra. Eu não entendo. E me preocupa nos tempos de hoje essa interpretação que traz dois problemas. De que o que contamina o homem não é mais o que está do lado de fora, mas é o que está dentro. E você já pensou, se nós tivéssemos aqui uma exposição do verso 21, 22, e a gente começasse a falar do que na verdade contamina o homem? Há pessoas que, em número 1, estão interpretando e causando muitos males à igreja no Brasil, a teologia e a ética cristã, subjugando e reduzindo o ensinamento do que Jesus quis dizer quando ele nos apresenta que o que contamina o homem não é o que está dentro, é o que está fora. Então eu não sou mais contaminado pelo que está fora. E aí surgem aquilo que Judas condenou na sua carta às igrejas da Ásia, de libertinagem. É um povo que começa a se esconder atrás desse princípio totalmente mal interpretado por eles, para viver uma vida cristã sem ética. Ontem ouvimos do pastor Carlos Novaes sobre a importância da ética das virtudes no ministério pastoral. Quando nós precisamos e temos que conviver com pessoas que, por causa desse texto, querem viver aonde Jesus nunca esteve, beber da forma como Jesus nunca bebeu, viver uma vida cristã, mundana, vazia, carnal, e ainda se sustentando nesse texto. Como se a igreja, como se o reino de Deus fosse um parque de diversões, um clube. Não, pastor, é porque o que contamina o homem não é o que está lá, é o que está dentro. Então, se maior é o que está no mundo, olha, entendeu, irmão? Maior do que está em mim, é maior do que está no mundo, eu estou tranquilo, não tem nenhum problema. Libertinagem. Gente que não aprendeu a lidar com a liberdade. Paulo disse que não foi para isso que nós somos livres. Paulo disse que não foi para a vida no pecado que nós somos transformados. Paulo disse que não era para a gente ser livre
e se prender de novo ao jugo da escravidão da lei. No caso de Gálatas capítulo 5, circuncisão. Há um tempo em que nós precisamos tomar cuidado com os libertinos do nosso tempo. Gente que vive como cristão ateu, crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Baseado numa fala de Jesus, que diz que o que contamina o homem não é o que está dentro, não é o que está fora. E aí, gente, hoje defendendo as mais absurdas ideias, em nome de algo que Jesus nunca quis dizer. Essa é a minha aplicação. A outra, em segundo lugar, que deve gerar em mim e em você o desejo do temor. Enquanto existem os libertinos, existem hoje os legalistas, que acreditam ainda que a vida cristã pode ser medida por aquilo que está fora. E aqui, já perto da conclusão desta mensagem, a coisa fica mais difícil. O texto sagrado diz que o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que está dentro. E eu fiquei profundamente impactado esta manhã, quando me parece ter vindo uma voz me perguntando: não é mais o mundo que contamina, ou é a igreja ou os crentes que contaminam a sociedade? O que é que contamina? O que é puro, o que é impuro? Você quer ser um cristão puro? Você quer viver para a glória de Deus de maneira pura? Você tem dois caminhos: a libertinagem, que é pecado contra o Senhor, e lá na frente você será chamado pela disciplina de Deus. Mas também você pode começar a tratar aquilo que contamina não só você, mas o mundo. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Sabe o que contamina a nós? Não é se eu participo de uma entrevista de calça rasgada, de tênis, que contamina o mundo, irmãos. Não é se eu uso terno e gravata, se eu oro em línguas, prego no grego e hebraico. O estereótipo da vida cristã, marcado pelo legalismo evangélico brasileiro, que às vezes quer medir as pessoas pela roupa, esqueceu que o que contamina o homem não é o que está fora, é o que está dentro. O nosso problema são os maus desígnios, é a prostituição, termo usado aqui, porneia, que necessariamente não significa pagar para ter prazer sexual, mas é ter prazer sexual sem compromisso com o outro. Numa raiz ainda mais aprofundada do texto da expressão porneia, tirar proveito do corpo do outro. Prostituição. Sabe o que contamina? Os furtos, os homicídios. Interessante que não estão na sociedade. Eu fico impactado como Jesus agora está sendo profundo demais. O que contamina o homem não é o homicídio do mundo, não é o roubo dos políticos, não é o adultério do outro, é aquilo que está dentro de nós. Eu espero que esse nós aqui você não queira estar,
Mas ler esse texto aqui e não se enquadrar, talvez revele a nós um nível de orgulho que precisa ser quebrado nesta manhã. A avareza, as malícias, o dolo, aquilo que tem vontade, que foi premeditado, que eu fiz porque eu sabia, eu tive vontade, eu fiz com vontade, não foi sem querer. É dolosamente. A lascívia. Sabe o que contamina a gente, irmãos? A inveja, a blasfêmia, a soberba, de pessoas que acham que podem viver sem Deus, de pessoas que acham que podem viver sem autoridade espiritual, de pessoas que acham que podem viver sem obedecer a palavra, soberba, de gente que acha que pode viver sem orar. Como nós somos soberbos quando decidimos algo sem orar, quando nós achamos que tão somente a inteligência, a razão, o dinheiro, o financeiro, o econômico, e aí a gente, isso aqui, soberba, isso contamina a gente. Você quer ser um crente contaminado? Todos esses males vêm de dentro. E aí vem de dentro, irmãos, por causa daquilo que nós aprendemos com Paulo quando nós estudamos a natureza do homem, que a teologia chamou de antropologia, o estudo da doutrina do homem. E nós confundimos o que é natureza pecaminosa com pecados. Eu tenho usado essa ilustração para novos convertidos, mas que nos ajuda muito. O problema não é o que eu faço, os meus pecados, o problema é quem eu sou, é a minha natureza. Nós estamos num tempo em que não se fala mais, não é contra os pecados, mas é contra a natureza pecaminosa que está dentro da humanidade. Já disse isso aqui pelo menos com certeza uma vez. E vou repetir porque sempre tem muita gente nova. Nós temos um terreno com uma mangueira linda, cheia de frutos. Não é aquela criada no vasinho, não. Boa, inteligente. Conheci ontem uma. Que impressionado. Dá para ter uma mangueira dentro de casa, num vaso. Impressionante. Estou falando daquela mangueira assim, sabe? Que rebenta as raízes, o solo, o chão. E você cansou de limpar todos os dias. Aí você toma uma decisão. Chama os órgãos autorizados da prefeitura para isso e faz uma grande poda nela e deixa só o caule central ali com toda a autorização. Resolveu o problema da sujeira do seu terreno? Sim, por um tempo. Mas se ela não for transplantada dali e replantada num outro lugar com muito cuidado, em breve, aquele terreno estará sujo de novo de folhas de mangas que caíram, estouraram e apodreceram no chão, dando mau cheiro e bicho. Há pessoas que estão querendo se tornarem crentes, simplesmente podando os galhos e as folhas e os frutos. Resolve por um tempo, a religião ajuda. 99,9% das religiões no mundo propõem a causa do bem. Todas as religiões querem que as pessoas estejam unidas em amor, de mãos dadas, servindo o próximo. Mas as religiões não propõem o novo nascimento, o transplante da natureza pecaminosa, que isso contamina a gente. E a consequência disso é o fruto. Jesus está nos ensinando em Marcos capítulo 7, que o desejo de Deus para o relacionamento com o homem tem muito mais a ver com o que está dentro de você do que está fora. Pode usar roupa de crente, pode usar louvor de crente, pode frequentar a igreja de crente, mas Ele está preocupado com o que está dentro de você.
Pode ser dizimista fiel. E deve, em nome de Jesus. Mas ele está mais preocupado com a intenção do seu dízimo. Lembra de como Deus, trouxe o novo rei de Israel numa busca entre os filhos, entre os seus irmãos. Jessé tinha uma grande oportunidade. E Samuel, o profeta, sacerdote e rei, começa a procurar o novo rei de Israel por aquilo que ele via por fora. Os outros reis e reinos tinham líderes e reis altos, bonitos e fortes. E a nação de Israel queria um rei que representasse muito bem a nação de Israel, se possível igual às outras. Nós temos um sacerdote velho que nem rei é. Então vamos ungir o rei de Israel. E quem é escolhido? O menor, o mais improvável. E há uma frase tão forte em 1 Samuel, quando Deus está orientando ao profeta, ao sacerdote e rei de Israel naquele tempo, para dizer: Samuel, eu não vejo o que o homem vê. Eu olho para o seu interior. Por quê? Porque é do nosso interior que procedem as coisas más. Vou pedir ao Bruno que nos ajude ao teclado aqui, Bruno, se for possível. Eu gostaria que você tivesse o exercício que no preparo desse sermão eu tive que tomar, de me arrepender, de olhar para o Senhor e de saber que dentro de nós existem coisas que contaminam, e às vezes a gente está mais preocupado com as coisas fora, a gente está mais preocupado com a estética do que com o que tem dentro, do que com o conteúdo, às vezes mais preocupados com a forma, com carisma, do que com caráter. Esse é um tempo de quebrantamento. Eu preciso de Jesus. O Senhor me deu uma frase essa semana, num contexto muito especial, em que eu assumi um compromisso com Deus de que a igreja em que eu estiver pastoreando, eu não quero permitir que ela vire um parque de diversões ou um clube onde se faz o que quiser sem consequência nenhuma. Mas eu também não quero que a igreja em que eu sou pastor se torne um tribunal, porque na verdade estamos todos num grande hospital. Então, nem o legalismo e nem a libertinagem, mas o amor sincero e verdadeiro a Deus, que nos faz nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você tem essa experiência do novo nascimento, essa natureza que te fazia galhos, frutos ruins, pecados. A diferença de pecado, a natureza, pecados, as mangas, as folhas. E às vezes há pessoas que estão se arrependendo pelos pecados e não perceberam ainda que não nasceram de novo, que não teve essa natureza transportada, a natureza da carne, da maldição do primeiro Adão não foi substituída ainda pela natureza divina, espiritual do segundo Adão, Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Ele ama você. A vontade de Deus é que você chegue ao arrependimento. Ele quer salvar você. Ele quer restaurar você. Isaías capítulo 29 é muito forte. É um povo que me honra com os lábios,
mas o meu coração, o coração deles está longe do Senhor. Por quê? Deus está preocupado não com o som da nossa voz, mas Deus está preocupado com a intenção do nosso coração. Porque isso nos contamina, contamina o homem, contamina a humanidade, contamina a família, contamina a igreja, contamina o mundo. Interessante isso. E a gente acha muitas vezes que é o mundo que me contamina, quando de repente o que contamina, eu contamino o mundo, as pessoas, com aquilo que está dentro dos desígnios do nosso coração. Eu queria que você orasse nesse instante. Se for possível, fechar os seus olhos e ter o seu tempo com o Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã diante não da palavra de um homem, de um pastor. E se aquilo que foi dito tem alguma coisa de humanidade que não chegue no coração, na mente de ninguém, mas que fique tão somente aquilo que vem do Senhor. Que nós estamos aqui por causa do Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã confrontados, sendo chamados, Senhor, a um tempo de novidade de vida, de consagração. Na exposição do Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 7 nos convida a repensar quem nós somos por dentro, quando ninguém está mais olhando. Ó Deus, sopra um avivamento sobre nós, para que a gente entenda de vez que o que contamina não é o que está fora, é o que está dentro. Livra-nos da libertinagem, de uma vida cristã sem ética, vazia e sem as virtudes da Tua palavra. Tira, Senhor, a trave dos nossos olhos. Não permita que a gente fique procurando cisco no olho do outro, quando nós ainda temos as nossas traves. Ó Deus, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, restaura-nos. Nós não estamos numa ONG, nós não somos membros de um clube, não somos filiados a um partido aqui. Nós pertencemos à Tua igreja. Nós queremos Te honrar, nós queremos Te adorar, mas isso precisa ser em espírito e em verdade. Limpa o nosso coração, nós precisamos de Ti. Assim como Davi te pediu, eu te peço nesta manhã, começar de mim. Purifica o meu coração. Guarda, Senhor, o meu coração. Quero esconder, Senhor, a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Restaura aqueles que nesta manhã estão sendo anunciados pelo Teu Espírito, que estão numa vida em pecado, que tenham coragem de recomeçar hoje uma nova trajetória, deixando tudo isso na cruz do Calvário. Trata entre nós os pecados ocultos, para que sejamos não crucificados, mas para que sejamos acolhidos, exortados, disciplinados, e a Tua igreja viva de forma triunfante na terra, contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que você veja um vídeo